cumprir com o nosso primeiro princípio sistêmico: todos pertencem. Dito isso, eu agradeço a participação, a presença do nosso presidente da Comissão de Métodos Adequados de Solução de Conflito, Dr. Silvio de Jesus, do nosso professor Marcelo Perisoli, que passarei a palavra a ambos no momento oportuno. Agora, eu declaro aberta a sessão ordinária, 16ª sessão ordinária da Comissão de Direito Sistêmico, a sexta por videoconferência, e faço isso com muita alegria, em razão das presenças ilustres de hoje, em razão do tema que iremos tratar hoje. Antes, eu gostaria de pedir a todos um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio em razão do falecimento, da passagem do nosso mestre, o mestre de todos nós, aquele que acendeu a chama que hoje carregamos, a chama do direito sistêmico, a chama das constelações familiares. Bert Hellinger faleceu dia 19 de setembro de 2019. E aqui, nesse momento, eu peço um minuto de silêncio em homenagem à sua passagem. Muito obrigado. Anton Sweetberg Hellinger, mais conhecido entre nós como Bert Hellinger, criador das constelações familiares, filho de Albert e Anna Hellinger, irmão do meio de uma família. Estou aqui com um delayzinho que eu vou só resolver em 2 minutos. Pronto. Filho de Albert e Anna Hellinger, irmão do meio de 3 filhos, não deixou, casado, não deixou filhos, mas como ele mesmo nos ensinou, ele honra toda a nossa ancestralidade a partir do trabalho que ele deixou para todos nós. Teve uma produção literária destacada, mais de 100 obras, sendo a primeira publicada em 1995, A Simetria Oculta do Amor, e não menos importante, a sua última obra, traduzida para o português em 2019, uma autobiografia, intitulada Meu Trabalho, Minha Vida, onde ele destaca, em seu prefácio, um poema de Goethe, escritor alemão, até hoje reconhecido como um dos maiores escritores. Ele diz na sua obra: como no dia em que te dei ao mundo, estava o sol saudando os planetas, crescente de imediato, sem cessar, cumprindo a lei segundo a qual chegaste. Assim tens de ser, de ti não podes escapar. Assim, já diziam as sibilas, assim os profetas. Em nenhum tempo, nenhum poder destrói a forma cunhada que vivemos se desenvolve, que vivendo se desenvolve. E é vivendo
a sua obra, e é vivendo os seus ensinamentos que nós passamos para ouvir o nosso professor Marcelo Pelizoli, que os seus títulos acadêmicos falam e já mostram o que vem pela frente hoje. Ele é doutor em filosofia há 2 décadas, é pós-doutor há mais de 1 década, professor da Universidade Federal de Pernambuco, tem mais de 18 obras publicadas. Eu já tive a oportunidade de ler uma delas, Justiça Restaurativa, que fala muito dos princípios sistêmicos, talvez seja até o embrião do que vivemos hoje a partir do direito sistêmico, a partir da ideia dos princípios sistematizados por Bert Hellinger. Mas acima de todos esses títulos acadêmicos, e é bom que se diga que é também constelador, que é também uma pessoa que entende os princípios sistêmicos, que estuda os princípios sistêmicos, talvez seja, e na minha opinião a maior autoridade acadêmica no assunto. Mas, acima de tudo isso, é uma pessoa simples, é uma pessoa acessível, é uma pessoa empática, é uma pessoa que vive o que acredita, coerente, que está no centro das suas emoções, que ensina pelo exemplo, que lidera pelo que faz. Professor, eu sei que o que o senhor veio hoje com todos os seus bichos. Eu sei que hoje nós vamos falar a questão dessas emoções que nos tomam, que nos tiram desse centro, que nós precisamos, a todo instante, termos esse estado de consciência. A todo instante, estamos nos relacionando com nós mesmos, e aí, enquanto nossas próprias emoções, conscientes ou inconscientes, com o próximo. E aí eu pego Maurice Merleau-Ponty, na sua obra Fenomenologia da Percepção, que ele fala que o homem é objeto e sujeito de si mesmo. A ideia de body itself, a ideia de corpo sujeito, corpo objeto, corpo próprio, para concluir que a ciência que nós conhecemos, que nós definimos, não tem a capacidade de definir todo esse complexo que é o ser humano. E essas habilidades necessárias de se relacionar, de se comunicar de forma não violenta, o advogado, infelizmente, não aprende na faculdade. Deveria ser matéria obrigatória. Isso tem tudo a ver com a proposta da criação da Comissão de Direito Sistêmico, que a gente entende que nós, advogados sistêmicos, buscamos rever o lugar do advogado nas políticas públicas de solução adequada dos conflitos. Não é por outro sentido que o presidente da Comissão de Métodos Adequados de Solução de Conflito também está aqui presente. Nossa comissão co-irmã, que tem esses mesmos objetivos. A gente busca, a partir dos princípios sistematizados por Bert Hellinger, discutir essa nova dimensão do direito. A gente pretende uma advocacia mais humanizada, sistemicamente humanizada, equilibrada, e a ferramenta, professor Pelizoli, não poderia ser outra que não
a comunicação não violenta. A você, minha gratidão, minha felicidade, e obrigado por contribuir tanto com esse movimento lindo que é do direito sistêmico. Passo a palavra para que agora possamos aprender mais um pouco. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Rodrigo, né? Querido Rodrigo, pessoal aí da Comissão de Direito Sistêmico, né? Também Silvio, que foi aqui apresentado, Rafael, que está ali apoiando, né? E que seja uma noite proveitosa para a gente, que a gente possa trocar também um pouco, né? Trazer algumas questões, as perguntas, se quiserem também algum caso, alguma coisa interessante, a gente poder trabalhar. Eu também sou, como vocês, né? Um buscador, né? E alguém muito conectado à dimensão do pensamento e da prática da justiça. A justiça como um valor, né? A justiça como entende as práticas da justiça restaurativa, né, que a gente implantou aqui no estado de Pernambuco em 2014. Né? Mas o meu encontro com a CNV já é muito antigo, eu tive a alegria de fazer o curso de comunicação não violenta com o criador, né, o Marshall Rosenberg, em 2005, mas foi o mesmo período que eu conheci a justiça restaurativa e havia uma conexão muito grande entre essas duas filosofias e dimensões metodológicas para alimentar os projetos pilotos de implantação no Brasil, né, da justiça restaurativa. E então havia uma conexão muito grande. E de uns anos para cá foi introduzidos os processos circulares, que são umas metodologias muito interessantes, muito profundas, né, muito uma dimensão simbólica muito intensa também, e uma dimensão até, às vezes, quiçá, se posso usar essa palavra, terapêutica, né, no sentido de presença. E é muito interessante. E nessa minha jornada, quando encontrei a CNV, foi um grande insight, obviamente, foi um caminho de muitos anos, né, e de prática. Até hoje eu tenho que ainda aprimorar algumas coisas, a gente está sempre, né, aprimorando, mas como eu venho originalmente da filosofia, eu tenho um apreço pelo grau de diálogo de saberes, pela ideia de encontro de fundamentações, qual a origem de certos métodos e como eles se encontram. E aí, nessa jornada, quando encontrava um caminho, um método, e método aqui para quê? Método basicamente, para lidar com as questões básicas da vida humana, da minha vida, dos meus relacionamentos e das vidas dos meus alunos, das pessoas que eu atendo, né, que a gente pode dizer que está muito carregada nível de conflito. E conflito fala de relacionamento, e relacionamento é uma palavra-chave para a compreensão da vida, né? Contato e relacionamento. Então, nessa caminhada, eu fui encontrando outros métodos, e a própria constelação familiar, né, em 2008, 2009, eu fiz a formação. E então, em 2014, a gente começou um processo de implantação mesmo da justiça restaurativa, de fato, no tribunal aqui do Vara da Infância e outras. A gente já implantou primeiro, começou na universidade, onde eu coordeno o espaço de diálogo e reparação, né, que trabalha com restauração. Hoje, esse nosso espaço, Rodrigo e queridos, é um espaço que a gente tenta disseminar essa ideia, porque ele é pioneiro na universidade brasileira. É o primeiro espaço que trabalha internamente, né, para resolver as dimensões de conflitos internos, relacionamentos com práticas restaurativas em universidade, né, e também com o CNV, e aí, obviamente, escuta empática, esses processos, e há 2 anos nós agregamos a constelação familiar também, oferecendo também a constelação familiar, seja em departamento, seja até para pessoas de comunidade externa também, foco é interno, né, mas também. E de uns anos para cá eu também agreguei outros métodos, principalmente um que tem a ver com esse tema de hoje, né? Que é os sistemas internos. Né? Vamos falar assim, porque existe a visão sistêmica das constelações, né? Que vem da tradição aí de Bert Hellinger, em parte antes, né? Existe a visão sistêmica, que é, né, antiquíssima, existe a filosofia, a dimensão da biologia científica, que traz muito esse aspecto do ecossistêmico, né, sistêmico, principalmente com a obra de Berta Lanffe, né, em 1968, na Teoria Geral dos Sistemas. Então, essa palavra é muito ambígua,
E às vezes ela é usada de vários meios, né? E sem muita precisão também. E quase que tudo é sistêmico, né? Mas também a gente tem que cuidar um pouco. Quando tudo é sistêmico, nada é sistêmico. Então, o que não é, o que está fora disso. Mas, enfim, são muito sistêmicos, e eu tenho enfatizado agora mais a dimensão interna, que é da família interna, que é uma outra metodologia que eu acho extremamente rica, que eu, né, sou uma das pessoas que está também trazendo para o Brasil. Isso vem dos Estados Unidos, né? É uma forma de trabalho mais interno, e os métodos são um pouco diferentes. Mas o escopo, a gente está lidando sempre com o quê? Isso é muito importante. Para que tudo isso? Né? Para que todo esse caminhão de coisa? É tanto meta, tanta teoria, tanta coisa, né? Parece moda, né? Para que isso? Isso é uma pergunta importante, porque ela vai se conectar a uma outra que eu faço para os meus alunos. Qual a intenção que você tem quando você adota qualquer coisa, qualquer método? E eu digo também que a gente tem que ter um cuidado. Isso está lá em Platão, esse cuidado agora que eu vou trazer, que é o cuidado do fármacon. Fármacon, né, deu origem à palavra farmácia, né? A primeira importante tradução é um remédio. Então, isso eu aprendi muito com o Platão, mas também com o budismo tibetano, que a psicologia budista tibetana é um dos métodos mais profundos que eu já vivenciei e estudei, né? Os métodos, do grego metodosa, é caminhos, né, para realizar algo, eu tenho que saber para onde eu quero ir também. Qual o grau de intenção que eu tenho? O que aquilo representa? Como eu tô numa relação neurótica com aquilo, provavelmente. Então, nesse aspecto, o fármaco, a teoria que nasce para ser um remédio, também é a segunda tradução, né, que é uma tradução do fármaco, que é veneno. Então, como que os nossos métodos, as nossas técnicas, as nossas teorias, que no fundo está falando da nossa forma de olhar, como ela pode envenenar uma relação? É muito interessante perguntar isso, porque a gente, às vezes, põe uma confiança muito grande, e isso tem muito a ver com a cultura moderna, não a cultura antiga, não a cultura medieval, uma cultura principalmente moderna, da objetividade, do positivismo, que está muito, né, presente também nas ciências do direito, né? Tem muito a ver esse risco dessa confiança apenas no meio técnico. Então, a gente tem muitas técnicas, tem muitas teorias e muitos procedimentos. Se eu usar racionalmente esse procedimento, eu vou chegar a tal lugar. E eu recebo vários alunos, né? E muitos alunos, eu tenho muitos alunos do direito, né? No mestrado em Direitos Humanos que eu atuo, nossas turmas são quase 70%, 60%, 70% do direito. E muitos vêm, assim como outras áreas também, às vezes armadilhados, envenenados com algum procedimento, alguma visão positivista, alguma teoria, que eles acham que essa teoria ela resolve a situação. Essa teoria ela é racionalmente um argumento totalmente racional e que pode consertar a situação. E esse consertar passa a ser também consertar alguém. Aí eu recebo muitos alunos que vêm fazer o curso CNV e outros, né, que querem um método, um meio para consertar a sua mulher, consertar o seu companheiro lá, não sei, consertar, ou seja, modificar. Eu vou dizer uma palavra mágica, ou vou falar de uma forma assim que eu vou... Mas ele não se coloca muitas vezes em causa. Ele não consegue ver que ele colocou a neurose dele, vamos chamar assim, em cima dessa dimensão do uso dessa teoria, desse método, dessa técnica. Então, isso a gente pode ser uma coisa muito, muito, muito grave, né? Se a pessoa coloca a técnica na frente da intenção, da energia do processo. CNV. Então, CNV em 2005, né? Foi um marco na minha vida. Hoje ela se expandiu muito pelo Brasil e algumas pessoas acham que é muito ligada a uma técnica, mas ela é, antes de ser uma técnica, ela é uma filosofia. Filosofia significa, no sentido mais profundo, né, um tipo de amor à sabedoria
a serviço da vida, tá? Isso está lá na palavra original. Então, ela é uma filosofia, não acadêmica necessariamente, não, uma filosofia do coração. Então, só nessa questão do coração a gente poderia ficar já até um pouquinho mais tarde, até meia-noite aqui só falando, porque a palavra, a tradição do coração, que eu acho que é a tradição mais potente que está por trás da maior parte desses métodos, é a tradição do coração, está nas dimensões terapêuticas, dimensões espirituais, dimensões filosóficas. Ela foi muito alterada por essa cultura objetificadora, né, mecanicista, moderna, né, que pega essas dimensões e coloca ela numa área sentimentalóide. Então, CNV eu vou estudar, eu tenho que ser bonzinho. E aí as pessoas ficam pé da vida, né, muitas vezes, porque tem que ser bonzinho, aí vai levar pau do outro e vai perder no jogo do poder, né, da vítima e do algoz, né. Então, não é uma coisa boa. Ou eu vou ter que entrar num lugar de fragilidade. Lugar de fragilidade. Muitas pessoas têm medo desse aspecto, quando toca nesses aspectos do coração. Mas coração, em primeiro lugar, não é uma palavra sentimentaloide. A palavra coração, ela significa núcleo. Ela tem a ver com centro relacional. Então, a vida humana, né, as formas de compreensão mais profunda, mais concretas de vida humana estão dentro da biologia. Tá? Vai falar porque é muito concreto, de contato. E o coração é uma dimensão mais preciosa, mais sensível do contato, onde fala da nossa condição, da nossa identidade, como sendo também alteridade, como sendo também a rede de relações, principalmente aquela rede de relações que são tecidas mais próximas desse coração, né? Pais, mães, pai, mãe, né? Filhos, a linha de ancestralidade que pega as relações que vêm de trás, as relações laterais que você adquire, as relações que estão na frente que você projeta no futuro, nos filhos, as relações que estão no alto, as relações que estão embaixo, né? Mais da terra, né? Então, a gente poderia ficar muito tempo falando sobre a filosofia do coração, mas Marshall Rosenberg, ele dizia, a CNV é uma forma de entrada na dimensão compassiva do ser humano. Só que o próprio Rosenberg, né, o estilo dele de ser era muito a tradição do coração pela coragem, muito firme, muito transparente, muito forte, porque a gente tem a ideia de coração apenas, né, muitas vezes sensível, mas tem o coração cordis, né, da coragem. E o coração também está na dimensão das mais essenciais daquilo para que existe, né, os métodos de conflito, por exemplo, a própria justiça, né, o judiciário, e a ideia de justiça se liga a isso. O quê? O acordo. E aí vocês que têm alguma base da dimensão sistêmica sabem que a grande parte dos acordos, e aí tudo que se envolve esse acordo no nível material, humano, etc. e tal, ele está numa dependência imensa do acordo originário, que é o coração dessas pessoas ferido, e aí disparando os seus protetores, os seus lados, suas partes raivosas, e aí a gente fala do sistema interno, né? Mas no meio desse sistema interno, de multiplicidade da nossa mente, que eu posso falar um pouco mais, quando a gente fala de coração, a gente está falando de núcleo, a gente está falando de self, chegou a um lugar mais assentado, chegou a uma presença fundamental, chegou a um lugar que eu enraizo algo, porque esse lugar me conecta, por exemplo, uma das coisas, com os ancestrais, né? Com os pais, me conecta, isso antes de constelação familiar, tá bom? Isso é muito antigo. Me conecta com o enraizamento da vida. Por isso que nós nos chamamos homens, né? No sentido geral, mulheres e homens gêneros, no humanos, né? O homem, no sentido do humanos, que vem de humus, terra, que foi fertilizada
pela, né, energia, né? Como céu e terra, aí toda a mitologia antiga trabalhando esses aspectos. E no centro disso está a dimensão de conexão com a vida e com as pessoas, e a afirmação da vida, que diz sim a essa vida, né? Diz sim a essa vida, porque tem uma conexão nessa raiz mais profunda do coração. Tem sofrimento, tem desânimo, tem ferimentos, tem tropeços, tem muitas coisas, mas a raiz não foi extirpada, não foi arrancada. CNV, antes do método, é uma presença no mundo. É uma presença, não em primeiro lugar ao outro, porque na verdade o outro já está dentro. Então, é uma presença na vida, é uma presença a si. A presença a si já é uma presença na família interna. E aí é o lugar que se decide os relacionamentos externos. Né? Não precisa ser psicólogo para entender isso que eu estou falando. Né? As pessoas sabem que quando existe um problema de relacionamento, tem que investigar o quê? Só o certo e errado? Às vezes os dois lados estão certos. E isso é o que eu mais encontro nas minhas mediações, né? Facilitação. É uma coisa incrível. Você ouve uma parte, ouve outra parte, e elas estão certas, né? E estão lá empedernidas. E aí elas bloquearam esse coração, elas bloquearam a comunicação autêntica, eles bloquearam o enraizamento por causa disso. E aí você sabe que tem um problema ali pontual, não é só pontual, em geral. Infelizmente, ou felizmente, esse problema que está sendo aparecendo nessa presente é uma reprodução de algo que já aconteceu. E quem é constelador aqui deve estar me entendendo muito bem. Isso não vem das constelações também. Isso as constelações pegam como sabedoria, né? Algo que vem da nossa história, da nossa infância, do nosso passado também, e que provavelmente se projeta em cima daquilo que a gente chama de conflito. E aí o conflito também se torna uma oportunidade. Então, quem trabalha profundamente com conflito não quer apenas dissolver. CNV não veio para apagar o conflito apenas. Né? Eu aprendo com o conflito e eu vejo aquilo que está vivo com as emoções e com o conflito, porque as emoções não são burras apenas e loucas e instintuais no sentido de agora a minha raiva vai acabar com tudo, a minha tristeza, elas são mensageiras, né? Elas falam da qualidade do contato que essa história de vida está produzindo para esse sujeito. Essas emoções, que o Rodrigo até citou, emoções no início, elas são um fio condutor de todo, também do trabalho de cura, ou de, chame como quiser, do trabalho de solução. Né? Mas aí eu falei agora de duas partes, aí eu lembrei que eu sempre trago meus bichos aqui. Os casais, quando eles brigam, principalmente casal, mas outros também, né? Eles acham que tem um de um lado ou do outro. Né? Aí a gente pega e diz, olha para esse bicho aqui. Como é que ele é? Ele tem duas cabeças, né? Ele tem duas cabeças, como se fosse, mas se você olhar para baixo, ele tem um corpo único aqui. Então é uma boa metáfora, né, de como que às vezes a gente está no mesmo nível, né? A gente vem do mesmo lugar. Tem lugares semelhantes, e esse lugar, já vou resumir, do sofrimento. Do sofrimento, porque sofrer, a gente sofre por amor, sofre a vida. Significa que o sofrimento tem a ver com a afirmação da vida também. Mas é difícil para as partes, né? Às vezes estão olhando para o lado, para onde ela está olhando. E elas não olham para si. E não conseguem olhar mais para o outro. Não é assim quando a gente briga, a gente não consegue olhar para o olho do outro, porque é muito impactante, como dizia Levinas, o visage, né, d'autrui, o olhar de outrem me toca. O olhar, se eu consigo ver de verdade o olhar de alguém, isso traz algo que me afeta, né? Isso é muito importante. Na verdade, isso vem antes de Levinas, está em Sartre, né? O olhar do outro me desnuda. Como eu olho o outro? Por que eu olho o outro dessa forma mais
bloqueada, agressiva. Né? O que está acontecendo dentro de mim para eu entrar nesses lugares de agressividade? Então, nessas minhas jornadas, eu também elaborei 5 etiologias dos conflitos humanos, 3 delas a partir da CNV, uma a partir da visão sistêmica e outra a partir de algumas teorias, principalmente da tradição tibetana. Então, para mim, existem 5 causas universais estruturais, etiologias universais dos conflitos humanos, né? E conectando isso com a questão dos nossos ferimentos do coração, né? Então, as pessoas estão brigando, elas dizem, porque eu estou certo, ele está errado, porque ele é egoísta, porque ele é isso, por aquilo, é por poder. Não é esse causa estrutural, não é por isso que as pessoas brigam, né? Tem coisas mais profundas que a gente pode conversar sobre isso. Mas eu estou falando demais, Rodrigo. É só me interromper, Silvio, amigos, porque senão eu não paro. Mas eu posso contar uma história, porque história também é legal. Por favor, fique à vontade. Tá. Tem uma história que é muito significativa, que eu conto muito. Eu dou muito curso, Rodrigo, para a Justiça, né? Só esse ano são 7 turmas do Tribunal Regional Federal do Trabalho. E eu sempre conto, porque aí tem muita ligação com mediação, né? E eu gosto muito de contar essa história para os mediadores, facilitadores restaurativos e tudo. Que é as histórias do Nasruddin. Nasruddin, eu tenho divulgado muito isso, é um autor ligado à tradição árabe, né, sufi, é maravilhoso, é lindíssimo, né, de séculos atrás. E aí o Nasruddin, ele toma vários papéis, né, advogado, não sei o que, professor, né, mendigo, e aí uma vez ele se torna juiz leigo. Está lá o Nasruddin, no primeiro dia dele, se tornou juiz leigo, né? Vai lá julgar um caso, quem é que chega litigando lá? O casal. O casal chega, cara, entra a mulher, e aí começa, esse homem, eu não aguento mais. Ela não tinha estudado nada de CNV, né? Ele não presta, ele não tem jeito. Ele sempre faz isso, ó os pecados que a CNV, sempre, ele nunca, né? Ele é rótulo, né? Aí chantagem, etc. E aí ele sai sozinho na noite, ele não sei o que, ele mija fora da privada, ele nos joga as roupas. E começou a largar um monte de coisa, né? Eu não aguento, eu odeio ele. Aí o Nasruddin, né, tinha uma visão de CNV, né? O Nasruddin tinha estudado CNV há 500 anos atrás, né? Aí ele ouviu, né? O que é a mestria desse lugar? É a escuta, gente. A escuta é um negócio mais difícil que existe. É o mais difícil e mais potente. Coração é uma qualidade de obediência à vida. O que é obedecer a algo maior? Em latim, audere, ouvir a algo maior. Audere. Não é? Então, ele estava tentando ver se eu escutava, trazia essa potência da escuta, a mesma potência para quem estuda, que fundou nada menos, nada mais do que a psicanálise, né? Essa potência fundou. E aí ele estava aí ouvindo, e estava melhor. E aí também ele conhecia um pouco sistemas internos, né? Que não sei se vai dar tempo de falar aqui, porque a CNV já é tão grande. E aí ele diz assim, mas que parte sua odeia ele? Mas peraí, que parte sua? Peraí, eu vejo que você odeia porque você ama ele. Então, uma parte ama e outra odeia, né? Claro que ele só vai fazer a afirmação, porque ele estudou CNV, depois de ele perguntar muito. Quiçá uma parte sua ama ele. Olha, é lindo, né? Cara, a pessoa que estuda CNV é como linda demais, porque você fala desse jeito, a pessoa quase que se apaixona por você. Eu vou largar meu marido e casar contigo, juiz. Eu não quero mais, porque ele não sabe fazer. Não, mas manda ele fazer curso de CNV, e aí ele vai também. E ele ficou nessa conversa, acolheu essa mulher, acolheu, e o escrivão ali acompanhando o primeiro dia, né? E aí a mulher falava e ele dizia, você tem razão. E ele dizia, você tem razão. Aí sai, entra o homem. Aí o homem com todas as argumentações também, essa mulher me provoca, essa mulher, ela me boicota, ela me deixa na geladeira durante 2 semanas. Ela me deixa gelada, eu fico louco na Rudy. Ela me apronta, ela pega o meu cartão de crédito e não sei o quê, toda hora.
E aí começou aquela história que você já conhece, e ele, você tem razão, ele, na mesma energia em cima do... E o escrivão já estava pé da vida, assim, ele estava apavorado, né? Está dando razão para ambas as partes, tem que tomar uma decisão. Aí sai a mulher, o homem, e aí o escrivão diz assim, doutor Nasrudin, isso não está certo isso. Esse é o primeiro dia, você tem que tomar uma... Entra o primeiro, você diz que tem razão. E entra o segundo, você tem razão. Não pode, o senhor entende? Aí ele disse assim, você tem razão também. Acabou ali. Ele disse, você tem razão também. Aí já abraça o cara, já faz a escuta, já pergunta e foi pronto. Né? Essa história eu dei uma aumentada assim, né? Mas ela é mais curta, mas ela tem uma sabedoria muito profunda. Porque ele está querendo dizer que tem um enredamento, um emaranhamento, a palavra que vocês conhecem mais, um enredamento dentro de obstáculos e travamentos do coração ali dentro, que essa dimensão do ter razão é quase um pedido de olhar de reconhecimento para seu ferimento, a sua necessidade, a sua dor, o seu sentimento. É um pedido. Então, ele está dando ensinamento indireto. É uma historinha muito profunda, gente. Porque é mais do que a questão de ter razão. E aí, essa tradição, ela está ligada ao maior poeta do amor, na minha avaliação. Eu gosto desse poeta, assim, falo muito dele. Esse poeta, ele também tem aí 700 anos, né, já de tempo, né? E esse poeta, Marshall Rosenberg, já entrou em contato com a escrita dele, e é esse poeta que diz, para além do certo e do errado, existe um lugar. Veja que poeta, ele tá, né, você tem que interpretar aí, né? Esse lugar não é um lugar físico, as pessoas têm, às vezes, lugar físico, né? Às vezes não tem nada, é tão terrível o nosso país, tão tragédia, que vocês não tem mais. Mas aqui ele está falando um lugar interno, que depois eu acrescento kairos, né? O tempo, né? Né? Como o outro aspecto. Qual o tempo que existe? Existe um tempo que nós nos encontramos como ser humano, onde tem mais potência, onde aparece mais essas coisas que a gente está falando. Que, na verdade, eu fico angustiado porque isso que eu estou falando brota de uma experiência. Isso é uma coisa que precisa ser experienciada. Ex, do latim, é fora. Peiras é limite, perímetros. Então, a gente se limita muito, né? Dimensões das nossas venenos, por isso que eu falei do início de fármaco. A gente toma remédios, né? Remédios teóricos, remédios religiosos, remédios do direito, remédios da filosofia. E eles nos envenenam também, porque é capaz de eles fechar para a experiência da alteridade do outro, para a experiência do algo mais profundo, né? Então, aqui, para além do certo e do errado, existe um lugar e um tempo. Somente quando esse tempo se abre, somente quando ele se abre, nós nos encontraremos. Que tempo, que lugar é esse? É da escuta. É o tempo onde há possibilidade de encontro real, de presença. Porque quando você vai para uma relação com a dimensão do passado, você mata o presente. Olha que interessante, Rodrigo, Silvio, amigos. Trágico, né? Mas tem um sentido por que isso ocorre. Nós, na vida, né? A vida é conflito, porque é relação. Tá? Relação é conflito, conflito é relação. Tendemos muito a olhar cada momento, que é sempre novo, sempre presente, muito a partir do passado e da repetição. Então, nós usamos a energia fresca, viva desse momento, a energia que você, né, do seu alimento, do ar, das relações, do sistema, dos ancestrais, a energia de vida presente, pulsando, celular, né, para alimentar coisas do passado, que não existem mais, tá? Por isso que eu também já aproveito e convido vocês no Instagram, amanhã eu vou fazer uma live que é sobre o real e imaginário, que é uma das coisas mais importantes que existe. Por quê? Porque boa parte dos problemas, vamos chamar mais aqui problemas mais no sentido interno, que é a base de todo problema, quase, né? Conflito interno, psicológico,
Até onde ele é imaginário? Então, esse é o tema de amanhã, então. Mas eu quero perguntar se isso está fazendo sentido para vocês. A gente começou a falar dimensão do coração, a gente falou de relação, de qualidade de contato que a gente está tendo, como existem muitos bloqueios, e a gente fala de conflito e agressividade e violência, né, comunicação não violência, como algo que está bloqueando esse lugar que eu estou falando, esse lugar que é um lugar natural, mais natural. Nessas tradições do coração que Rosenberg está, ou mesmo eu vejo isso na visão de Bert Hellinger, eu vejo tantos grandes pensadores e mestres, há um lugar dentro de nós mais intocado, mais conectado com a vida. Esse lugar, as tradições tentaram nos ensinar, separando as visões do eu entre, por exemplo, ego, né, e o eu mais profundo, que é até um título de um curso que a gente dá na Universidade do Ser. Mas as tradições são cheias. No caso dos sistemas internos, que é a teoria que eu trabalho mais, a gente fala de self. Então, self tem a ver com esse centro mais profundo. E vocês lembrem que, principalmente nos últimos anos, né, de Bert Hellinger, como essa ideia de centro e vazio e dimensões tomou uma importância muito grande. Então, só que aqui tem conexão, mas não é exatamente a mesma coisa. Self é o nosso eu mais profundo. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, também na justiça restaurativa, quando alguém comete uma violência, uma agressão, um dano, etc., a gente pergunta como? Ah, ele fez isso, fez isso? Não. A gente tenta pensar assim. Eu vou usar as palavras que o pessoal utiliza, depois eu vou traduzir. O que estava acontecendo na sua vida naquele momento? O que se passava no seu coração, na sua cabeça? Que necessidade estava em jogo? Aí agora eu vou traduzir. Com que parte sua você fez aquilo? E a parte sua mais profunda ficou onde, querido? Onde é que ela está? Aí, quando a gente chama a família dele, não é que essa parte começa a aparecer? Por quê? Porque esse self mais profundo, ele é um lugar mais natural de compassividade. Porque o ser humano tem isso de uma forma ontológica, ontos, do grego, ser. É a constitucional do nosso ser, a dimensão do cuidado, como está na mitologia, como Heidegger fala no mito do cuidado, né? Assim como dimensões de agressividade também são. Eu posso olhar a agressividade como algo, esse sujeito é mau, ou assim, né? Uma visão moralizante, e entrar no reino do bem contra o mal, vítima e agressor, vocês conhecem a questão do perpetrador e essa lógica que não tem fim. Isso é a lógica do bem contra o mal, isso tem milênios. E isso alimenta uma justiça punitiva que não consegue enxergar a partir do olhar sistêmico do coração mais profundo do que está acontecendo nesse lugar. Que relações teceram e construíram essa agressividade, essa violência, esse problema. E como é os melhores nós, desatar os melhores nós de solução, que tem a ver com, de novo, resgatar aquilo que é essencial na vida humana, que funda a vida humana, né? Então, uma coisa é agressividade também, outra seria violência, teria muitas coisas aí. E outra ainda é, agressividade existe em função do quê? Matar o outro simplesmente? Existe também em função da vida, da defesa da vida, né? Então, tudo isso tem que ser olhado. Isso é muito importante. Não sei se está fazendo sentido, né? Eu estou conectando aqui, porque era uma conversa mais livre, eu não preparei nada, então eu estou conectando várias dimensões que eu já frequento, né, de CNV, as tradições do coração, constelação familiar, visão sistêmica anterior, sistema interno, e a própria prática restaurativa, porque elas têm uma enorme conexão. Então, para mim, interessa o coração dos métodos. E a partir do coração, desse lugar mais essencial, aí eu posso ter, né, me preparar e usar recursos que são chamados meios hábeis, meios de habilidades para ajudar alguém. Quem? Eu, em primeiro lugar. Porque isso aqui envolve o usuário. Esses métodos, pessoal, não sei se avisaram vocês, eles envolvem a pessoa que está botando o pé ali, vai puxar e arrastar você, né? Vai arrastar você para trabalhar suas sombras, a sua história, né? O seu sistema,
e o seu coração vai entrar em jogo aí. Fragilidade, trauma, né? É uma coisa muito interessante também para trazer as dimensões de traumatização, que é uma outra palavra para feridas do coração, tá? A tradição do coração, ela é muito grande nesse aspecto. Hoje a gente fala tecnicamente, né? Dimensões bioenergéticas corpóreas, nervosas, né? Enfim. Está fazendo sentido isso? Professor, eu tenho Diga. aqui, o senhor está perguntando se está fazendo sentido, total sentido. A ideia é exatamente essa conversa livre para a gente poder beber dessa sua fonte infinita de sabedoria, de conhecimento, de amor ao conhecimento, de filosofia, conceitualmente até falando. E o pessoal parece estar também gostando bastante, porque a Rosângela registrou aqui no chat do YouTube, foram boas colocações, a Miriam também está acenando positivamente. A Rívia Maia pediu para falar um pouquinho, ficou curiosa com a, com a girafa, já viu o dragão, ficou curiosa com a girafa. A Denise, que é da nossa comissão de direito sistêmico, está falando, fez um comentário numa parte que o senhor tratou sobre a escuta ativa. O que mais? Maria Helena também está achando ótimo. A nossa audiência está se manifestando pelo que eu posso compreender das manifestações escritas no chat da melhor forma possível. Estamos todos gostando. Por favor, continue. Legal, certo. Então, eu vou tentar colocar tudo em conjunto essas questões ali, né? Por exemplo, uma que foi, a gente falou rapidamente, mas é um coração da situação também, que é a escuta, né? Então, a escuta é a dimensão, como eu falei, das mais preciosas, né? E ela está dentro de uma palavra que é muito utilizada de uma forma errada e que muitas pessoas sabem que é um grande remédio e dizem muito isso, o que falta nessa família é diálogo, o que falta nessa escola é diálogo, o que falta nesse ambiente de trabalho, a gente, né, é diálogo. Mas aí quando vai dizer assim, eu tentei, a gente teve um diálogo e se estapeou, quebrou a cara ou foi agressivo. Não pode usar a palavra diálogo se não tiver duas condições. A palavra diálogo, nas tradições, ela assenta em dois grandes pilares. O primeiro ele é muito difícil porque ele tem um grau de, aí você falou Merleau-Ponty, é um grau de corporificação, de receptividade, que outros autores falam de abertura, qualidade da abertura. Não é uma coisa fácil porque é a forma como você foi estruturando o seu contato com a vida, que aí vai ter mais bloqueio, mais amor, menos amor, é como você estruturou isso a partir das suas histórias, das suas dificuldades, do seu pai, da sua mãe, do seu ambiente, tá? Então, isso é o que vai interferir muito na qualidade de presença no mundo, na presença ao outro, que é a base da escuta, gente. A escuta, ela não é da ordem do intelecto. Não é. O intelecto, ele participa do processo, mas a potência da escuta é uma qualidade de presença, de energia, energia mesmo, como Einstein falava, porque isso é bem concreto, uma qualidade da energia, né, que te dá intenção, intencionalidade, foco, consistência, né, dimensão de presença no outro. Então, a escuta envolve a presentificação, a corporificação e uma abertura onde tem um tipo de silêncio. Se não há um silêncio interior, significa que eu não consigo abrir espaço para receber algo do outro. E essa relação, ela é condenada. Ela é condenada pela minha história. Você entende? Pelo meu corpo. Pelo que eu carrego, condena essa relação. Porque não tem capacidade. Então, a pessoa vai... E por isso que eu disse que funda a terapia. Porque ela vai para a terapia para desbloquear algo no contato com o mundo. Com sexualidade, que é a relação, com vitalidade, com criatividade, né? Com maturidade. E aí, essa é a base de todo o processo de diálogo, isso é o mais difícil. Muito exercício, muita receptividade, muito silêncio, para tentar exercitar esse aspecto da escuta. Ao mesmo tempo que ela é bastante difícil, ela tem uma potência transformadora. Por isso que vários autores de tradições diferentes vão dizer,
Quando alguém lhe ouve verdadeiramente, algo se transforma dentro de você. Isso é líquido e certo. Alguma coisa sai diferente ali. Você tem uma outra percepção, uma outra qualidade de leveza, ou algo acontece no seu corpo, na sua mente. E acontece também na relação, né, de escuta. Agora, qual é o segundo pilar do diálogo, que também é bem difícil? E que eu digo para o mediador, um bom mediador é um mestre nesses dois, mas ele é um mestre que pode exercitar muito, estudar essa parte, não é, ela é difícil, mas não é tanto quanto a qualidade da escuta. E que dá movimento ao diálogo. E me permite eu falar para alguém de uma forma receptiva ainda. Já pensou me dirigir a alguém e essa forma de me dirigir a alguém é uma forma receptiva? Porque quando eu digo, você é isso, você é aquilo, olha, está errado isso que você fez, você não aguento mais, você é isso, você tem isso, você... Essas reclamações, elas não permitem, não são a forma de falar. Então, por isso que eu digo, num conflito negativo, não existe de forma alguma uma real escuta e não existiu de forma alguma, né, perguntas. As perguntas são a base da filosofia. Veja, a filosofia não é uma coisa de cabeção, só, gente. Filosofia é uma coisa que fala da indagação fundante no aberto do mundo, que isso tem muito a ver com a visão sistêmica, do abismar-se diante do mundo, porque nós somos uma interrogação viva. A nossa identidade se coloca em relação ao que é o mundo. Para nós identificar o mundo tem a ver com identidade própria, né? Então, quando alguém pergunta, ele se abre para o maior, por desconhecido. E ele diz assim, fulano, eu não sei. E aí vocês, qualquer um que sabe que a filosofia surgiu com Sócrates. Sócrates disse, a filosofia se funda na pergunta. E ele dizia, sei que nada sei, né? Então, a dimensão era da pergunta. Num relacionamento, gente, eu digo para qualquer pessoa, né, se você aprender só duas coisas, ou como mediador, se você aprender bem só duas coisas, não pense em mais nada, não precisa mais nada. Eu disse, fique bem feliz, porque essas coisas são muito difíceis. Que é uma qualidade de presença, de escuta real, e aí vocês vão ligar agora a constelação. É isso que abre o que se chama de campo, tá? Aí pode conectar campo, conectar outras coisas. Campo é um conceito muito antigo, tá? É muito antigo esse conceito de campo. Não só da física, né, do início do século XX, claro, e depois Bert Hellinger também toma esse conceito, mas esse conceito está na fenomenologia, está na física, está lá nos antigos. Então, esse campo de onde tem um espaço para abertura, para que apareça aquilo que está sendo ocultado, e esse coração apareça, que é algo mais verdadeiro, mais central, onde estão as minhas necessidades mais fundamentais, meus sentimentos, o meu conjunto de relações, aquilo que eu quero do mundo, como eu me presentifico e afirmo essa vida no sim dessa vida, apesar dos vários não. E como eu dou algo para alguém, porque a vida é doação, doação, recepção, doação. Entende? Aí eu já estou conectando aqui lei sistêmica, eu estou conectando, porque isso tudo é evidente. Não é uma coisa nova, tá? Então vamos lá, diálogo. Diálogo, escuta, e a pergunta dava um movimento. E se imagine um minuto agora, você numa conversação, onde uma pessoa senta na sua frente e, e quer escutar de fato, e ela também fala, mas quando ela fala, ela lhe devolve dessa seguinte forma. Poxa, quando você diz isso, é que você queria me trazer isso? É isso? É. Ou quando você foi lá, que ficou chateado comigo, que você queria que eu ligasse, eu não liguei, foi isso. Gente, isso é a mestria da linguagem humana. Isso está lá, na fundação das linguagens. As linguagens não nasceram para o julgamento, em primeiro lugar. O julgamento moral, o julgamento de moral, moralizante. E não nasceram para a patologização, porque a patologização nega a parte sua que não participou daquele processo ali, daquela agressão, daquele bloqueio. Porque tem uma parte sua que está além do bloqueio, além da agressão, entende? Por isso que eu falo sistema interno agora. Então, aí agora eu conecto os bichos.
para conectar CNV e sistema interno, tá? Ó, Rosenberg trabalhava com dois bichos. Um bicho é o chacal, vamos chamar aí lobo, né? A gente está no Brasil. O lobo é um bicho estratégico, é um bicho de jogos de poder e tal, né? Mas o defeito, digamos assim, fundamental do lobo é que ele não consegue ouvir. E o lobo não pergunta. Isso é gravíssimo. Gravíssimo! Porque no momento que ele está assim, ele só vai entrar por estratégias. A linguagem dele, o software de relacionamento é altamente desconfiado. E ele entra com mais agressividade, ele quer ganhar, né? Aí a gente tem que perguntar assim, isso já é sistema interno. Quem esse lobo está protegendo? Entende? Quem atrás dele ele está protegendo? Isso é sistema interno. Tá? Isso é CNV, lobo, né, estratégico, não consegue ouvir, está sempre chantageando. Olha o que o lobo faz. Rótulo, né? Ofensa, generalização. Sempre e nunca. O lobo total é sempre, você sempre faz isso. Nunca dá certo, nunca. Reclamação, reclamação, não aguento mais, está tudo genérico. Olha, isso é interessante, as pessoas que vão estudar CNV vêm para mim e elas acham que a CNV é uma linguagem mais elaborada, assim, e mais... E aí eu mostro que a linguagem agressiva, ela é um software que dá muito bug, muito pau. Ela é um software que ele é totalmente genérico. Por exemplo, ele é egoísta. Gente, ele é egoísta é uma generalização que não serve para nada, não tem definição. Porque você tem que dizer assim, ele comeu todas as maçãs ontem, hoje, há 10 dias. Isso é o fato no mundo. Então, a CNV trabalha com fatos no mundo. É realista. O que aconteceu? Aconteceu porque ele bateu a porta, ele assim, de fato, ele é um cara muito durão. Da onde o durão? Já entra outro aspecto de julgamento. Então, toda a questão que o Rosenberg trabalhava pedagogicamente é você resgatar a girafa em você. Então, você já tem duas partes aqui, ó. Teoria das partes é o sistema interno, tá? Por isso que eu botei sistema interno. CNV, sistema interno. O sistema interno, ele olha para a multiplicidade da sua mente, para suas formas de organização, porque você não é sempre, né, um advogado ali sentado. No bar, você outro com a sua mulher, você está lá, daqui a pouco entra a sogra, você já quer dar um soco. Você é o time perde, você joga uma panela na cabeça do cara. E eles, como é que vocês... Aí perdi a cabeça. Claro, quem entende disso sabe que foi uma parte dele. Quando eles perdeu a cabeça, isso vem da tradição, né? É uma sabedoria. Ele se afastou de uma dimensão mais de gerencial, né? De racional, neocórtex. Na verdade, ele se afastou do coração. Então, por que Rosenberg traz a girafa? Porque ela tem o maior coração dos mamíferos terrestres. Entende? E a girafa, ele tentou colocar nessa qualidade da escuta. E girafa não é um bicho fraquinho, pessoal. Não é bonzinho, ele também vai lá, né? Tá certo que é assim, engraçadinho aqui, é bobinho. Mas você vê, a girafa é a força do coração, é o acordo originário, é o cordial, né? Como diz Cristo, né? É o cordial. O cordial é um ideal humano, porque é voltar à casa, né, do pai. O que é essa casa do pai? É o seu centro. Isso tudo é metáfora. É o self. É o eu maior. É a dimensão mais profunda que está ligada à ancestralidade, que está ligado às potências da vida e está ligado à própria aceitação da morte do ego. O ego é mais superficial, né? Enquanto essas dimensões do self são mais profundas. Mas vamos lá, então, aí, cuidado com a CNV, porque muitos iniciantes, e eu vejo o pessoal que está trabalhando isso às vezes, cair nesse problema. Eles opõem o lobo à girafa. E aí acaba dizendo que você tem que, né, superar o seu lobo. O que vai acontecer? Então ele está de novo caindo na lógica do bem contra o mal com a CNV. De novo ele está querendo sufocar uma parte sua que não é má. Ela está tentando lhe ajudar da forma dela. Então, isso é sistema interno. A gente traz uma qualidade de compassividade, de consciência, de presença para os modos da minha mente, dos meus modos de ser, né? Dos modos de ser. Às vezes eu perco a cabeça, às vezes às vezes eu me torno, que é a questão mais sensível e frágil, uma criança que chora.
E aí o bicho pega, gente. Falando em bicho, aí que o bicho pega. Porque esse é o personagem fundamental na dimensão do feridas do coração e do trauma. A nossa famosa, porque eu não trabalho no singular, as famosas crianças feridas. Né? Essa aqui já está mais saudávelzinha, da minha filha, né? Porque eu tenho uma que é toda estropiada, assim, só falta sair sangue, assim, é horrível, mas enfim, né? Então, a criança saudável, né? Vamos falar também da criança ferida e criança saudável. Então, sistemas internos ajuda muito a CNV, por quê? Porque consegue ver por trás daquilo que eu chamo eu fiz isso, ou fulano é isso, eu digo que parte dele agiu naquele momento. Como é que estava a dimensão de sensibilidade? Ele sei o que aconteceu na vida dele. O ferimento de necessidades que a CNV levanta, né? A dimensão de maior bloqueio do coração, aquilo a gente chama de gerente, porque é uma das personas, né? Isso é um ensinamento que vem do teatro grego, persona é personas, né? Pessoa, daí pessoa, máscara, não é? Nós vestimos máscara. Não é um problema. O problema é, como dizia Friedrich Nietzsche, né? Nietzsche dizia assim, máscara, nós não nos enganemos, todos usamos. Mas o problema é quem arraigou aquela máscara, ela, né, incrustou na pessoa. Então ele não sai do papel. Aí ele tem que ser aquele machão, aquele gerenciador, aquele isso, aquele aquilo, e ele se congela. Então, qual é a questão? Né? E em muitos momentos ele se congela, mas ele tem um ataque cardíaco. Vocês sabem disso, né? Como a doença que mais mata no mundo. E é uma doença emocional. Isso os cardiologistas já falam, quase metade desses pacientes têm dimensões, no mínimo, né, comprovadas, orgânicas, tá? Então, veja, eu posso olhar e ver que tem uma parte minha mais reativa, e aí eu trago o dragão. O Rosenberg usava esses dois, tá? E aí eu introduzi o dragão, porque o lobo é mais estratégico, é uma parte nossa mais gerencial, que os sistemas internos chamam de gerentes, né? Administradores da nossa racionais, essa parte nossa racional, que está ali alinhada e tal. E isso é assim, você não faz nada com uma pessoa se não conversa com esses gerentes dela. Ela controla, para que ele controla também? Para não entrar nos lugares de sofrimento, para não entrar nas dimensões traumáticas, para proteger, né, dos medos que essa história tem, para não olhar. Por isso os segredos de família, gente, constelação. Porque é difícil, esse segredo machuca. Então eu preciso de um gerenciador, né? Então, aí o Rosenberg, no caso, falava de lobo. E esse aqui seria uma personalidade mais que a sistemas internos chama de bombeiros, tá? Isso está lá no Eu Profundo, nosso curso que a gente trabalha isso. E aí, a parte saudável, por exemplo, que Franz Rupert também é bem semelhante a Franz Rupert, só que os sistemas internos vêm antes de Franz Rupert, tá? Da simbiose, fantástico aquela visão dele. Ele chama de partes saudáveis, né? Eu estou chamando self, porque é o sistema interno chama de self. Isso tem a ver na CNV com a nossa girafa. Então, ela sente, ela é sensível, mas ela tem mais claridade da situação. Então, no fundo, o que está em jogo aqui, vou dizer para vocês, resumindo um pouco, na maior parte dos casos, é ferimentos. Um conflito é ferimento. E aí toca na nossa parte sensível. E mexe nas nossas histórias de abandono, de exílio, de desprezo. Toda a teoria da dimensão básica de terapêutica vai tocar nisso, né? Por isso que Freud olha direto para a infância, por exemplo. E a gente olha transgeracionalmente também, claro. Então, veja que enriqueceu, né? Eu posso olhar transgeracional, mas eu tenho que olhar para essa minha história, tá? Aí dentro. Então, é como que eu vou cuidar dessa parte. Quem vai cuidar? Esses bichos aqui, aí eu vou ficar sempre na estratégia, né? Quem vai gerenciar minha vida? Só esse bicho aqui, mais frio. Esse aqui, mais agressivo, mais atacando, né? Ou eu posso acessar o meu self, né, mais profundamente, mais exercício disso, que tem a ver com a girafa, onde eu vou ouvir mais, perguntar, e aí eu vou tratar de o método principal fala de 4 passos, que é como observar fatos no mundo, sem julgamento, interpretação, patologização, olhar os sentimentos envolvidos, porque é isso que move muito o conflito, sentimentos, né? Nós somos seres animais, né? Sensórios. Os sentimentos defendem as necessidades, né? Se a gente olha a partir do ângulo da necessidade, a gente derruba o olhar moral, né? Como Nietzsche também falava, derruba o olhar do julgamento moral, que ele não serve para nada.
né, ele só atrapalha. Né? Outra coisa é você ter um juízo de valor, um juízo de fato, um juízo de, mesmo de valor, né, disputa de valor, responsabilizar os atos de uma pessoa. Isso sim, ou ver que ela tem problemas psicológicos e vai precisa ser né, interditada, são coisas totalmente diferentes do olhar moral. Tá? Então, esse é o sentimento, as necessidades e aí o pedido. Pronto, esse pedido é feito como? Na forma de pergunta. Então, veja que coisa fabulosa que é a CNV. E aí eu tentei conectar um pouco os sistemas internos, porque eu vou olhar a minha multiplicidade dos meus modos de ser, né? E vou acessar, tentar acessar as dimensões mais profundas, no relacionamento, né? Que passa pela minha autopercepção, autoempatia. Isso é interessante também, Rodrigo, Silvio, amigos. As pessoas pensam que CNV, eu pergunto para ela, como começa a CNV? Ela diz, eu tenho que ser bom com o outro. Eu disse, meu Deus, não aprendeu nada. Ela diz, eu tenho que escutar o outro. Melhorou, mas não funciona. Para a maioria dos meus alunos não funciona. Eu tenho que escutar o outro. Porque eu estou dizendo para uma parte baixar a guarda e sem dar uma retaguarda, né? Então, o que acontece? Esse sistema da pessoa interno, ele está com às vezes, vários problemas, bloqueios, problemas sistêmicos, problemas de necessidade, problemas não sei o quê. Isso determina o relacionamento, a comunicação, porque comunicação não é falar só. Falar é o auge, né, da situação. Né? Então, como começa a CNV? Começa na autoempatia. Autoempatia. Leva essa aí, pessoal. Autoempatia. Autoaceitação da afirmação da vida em mim, apesar do sofrimento, da dor. Sim, em meio, mesmo ou não, sim. Uma parte minha, muito provavelmente, na dor, vai dizer não. Suicídio, né? Então, para nós, na terapia de sistemas internos, porque às vezes é uma coisa muito pesada na dimensão, né, do suicídio, assim, do pensamento suicida, por exemplo. Para nós tem um entendimento mais leve disso, seguinte sentido, a pessoa vem, porque eu pensei em me suicidar, pó. Não, eu vou mostrar para ela, a gente vai chegar a esse lugar de que uma parte dela, um aspecto do modo de ser que foi encontrando como saída isso, gente. E aí, se a gente consegue, quando uma pessoa desiste dessa ideia, porque ela saiu desse estado mental e está competindo com outros estados mentais, com outras dimensões, entende? Aí você faz uma constelação com uma pessoa dessa, o que acontece? Não é que ela acessa algo muitas vezes mais profundo, ela entra num choro, numa dimensão de... Ela acessa outro lugar. Lembre, né? Além do certo e errado, existe um lugar. Esse lugar é o lugar do coração. Então, a constelação, como os outros métodos, são métodos do coração. Para mostrar essa afirmação e lidar com os fardos. Porque vinde a mim, quem tem os fardos pesados, porque o meu fardo, né, é leve. A gente pode carregar junto. Isso é uma metáfora. Então, a vida dentro de nós, materializada numa metáfora lá, Buda, Alá, não sei quem mais, está dizendo, vinde a mim que eu sou algo maior, porque dentro de você, você é filho disso. Você não tem a vida, querido. Você é a vida em andamento. É muito diferente. Isso eu estou dizendo que eu falo a partir de algo que é mais do que eu. Então, um terapeuta, um mediador, ele vai ter uma conexão nesse lugar, desse algo, e a presença dele, mais do que o método, vai levar a esse lugar de confiança, sim, a vida. Entende? Está fazendo sentido isso? Que a questão importante é o sentido. Né? Faça sentido. Conectando tudo, né, professor? A Fátima aqui, ela pede a indicação de um dos seus livros que, para quem nunca leu nada sobre isso, possa ter um conhecimento melhor sobre esses sistemas internos. Achei interessante a sugestão, a solicitação dela. A gente tem... pode também ver... Eu tenho feito muitas lives também sobre isso, né? Eu acho que uma forma introdutória, porque o livro principal é o Terapia dos Sistemas Familiares Internos, tá? Mas eu confesso que ele é um livro complexo, porque é um livro quando foi montado naquele contexto de muita tentativa científica, de dimensões de diálogo científico em relação
a afirmação de uma teoria que, né, que se mostrou válida, né? Então, mas esse livro, tá? Mas aí, talvez dimensões mais introdutórias, né, para você olhar para isso, porque isso, na verdade, envolve teorias de trauma, tá? Envolve, por exemplo, pessoas da psicossíntese entendem um pouco mais fácil. Psicossíntese tem uma conexão, porque pessoas que trabalham, por exemplo, as tradições do budismo trabalham a multiplicidade da mente, fica mais fácil também. E quem estudou Jung também fica mais fácil, porque Jung fala de self, né? As tradições que falam do self. Então, isso tem uma conexão em várias coisas, né? Mas o livro principal seria, né, a terapia dos sistemas familiares internos, né? Mas aí também pode ver os nossos materiais que tem na Universidade do Ser, entra lá, tem alguns materiais também, eu acho, que eu trabalho junto com a Universidade do Ser, né? No Instagram, Unidocer, o meu Instagram, marcelo.pelizoli, a gente está sempre fazendo alguma coisa sobre isso, porque eu acho muito importante essa prática, né? Primeiro, a compreensão da multiplicidade do nosso funcionamento. Depois, o trabalho todo tem a ver como que eu faço esse concerto, né? Como maestro mesmo, concertando um concerto, né? Esse maestro nas minhas vontades, nas minhas formas de ser, né? Quando eu quero perder a cabeça, quando eu quero me suicidar, quando eu quero, quando eu sinto muita emoção, o que está acontecendo? Então, eu posso ver isso, são modos de ser, são partes, e se eu tenho a presença a mim, esse é self, esse é o cultivo desse self, né? Então, eu posso fazer isso com técnicas de meditação, a gente usa técnicas de meditação, a gente usa terapia mesmo, né? Que é um processo muito terapêutico, onde um ajuda o outro, mas é muito próximo de uma escuta empática, tá? Tem muita conexão com a escuta empática. Você usando a escuta empática, você tem um canal muito bom de acolhimento, de transformação, né? Desde que saiba fazer a real escuta empática, né? Porque não é fácil, não é fácil, não é mesmo, tá? Então, por exemplo, a tradição do Carl Rogers, que alimentou a CNV. Então, vale a pena olhar o Carl Rogers. A própria CNV, né, que vem de um psicólogo, o Marshall Rosenberg. O livro Comunicação Não Violenta é um clássico, todo mundo tem que ler, né? O livro Comunicação Não Violenta. E se alguém quiser aprofundar, eu também tenho o curso Eu Profundo, Terapia dos Sistemas Familiares Internos, lá na Universidade do Ser. Tem um curso lá que para quem quer conhecer um pouco mais. Tem outros materiais, tem live, tem, né? E a gente, qualquer coisa, aciona a gente lá, a gente manda alguma coisa mais ali, a pessoa quer pesquisar no site ou no Instagram, Universidade do Ser, tá bom? Maravilha, professor. Eu estou vendo aqui as perguntas que foram feitas, foram todas sendo respondidas ao longo da sua fala, ao longo da sua explanação. Vamos passar agora, professor, enquanto a gente dá uma observada aqui, se há alguma outra pergunta, algum outro questionamento, se o senhor não quiser mais fazer uso da palavra, a gente passa para o Silvio, que está aqui nos ouvindo, para ele poder também dar uma participação e falar um pouco da comissão que ele bem preside. Silvio, se você puder falar um pouquinho, e aí depois a gente volta com o professor para responder as perguntas, se tiver, ou então para fazer o encerramento. Lembrando que eu hoje estou até de gravata amarela para destacar esse setembro amarelo da prevenção, da campanha da prevenção contra o suicídio, que o professor também já trouxe alguns ensinamentos, já trouxe algumas observações sobre isso, e que tanto a CNV quanto a própria constelação familiar traz uma atuação bastante eficaz, bastante profícua, bastante terapêutica com a questão do suicídio, né? Que é importante também a gente olhar para isso nesse mês de setembro. Silvio, amigo, você tem a palavra. Tá, você tem que liberar o seu microfone, Silvio. Consegue liberar o microfone, Silvio? Deixa eu ver se eu consigo aqui para você. Clica na barra de ferramenta ao final aí, que você vai ver o mute. Aí você tira do mute. Está funcionando? Na sua esquerda. Aí. Estamos te ouvindo, amigo. Liberado. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Ok. Depois dessa
belíssima apresentação do Dr. Marcelo, fica difícil falar qualquer coisa, né? Aliás, a gente já não tem mais nada para falar, porque ele trouxe a comunicação não violenta tão bem estruturada que a gente não tem como falar nada. Mas vou fazer umas observações aqui, só para dar um espaço de tempo para que as pessoas possam elaborar as perguntas para o Dr. Marcelo. Há muito tempo, acho que mais de 20 anos, foi criada em Brasília uma universidade que era uma universidade ímpar, uma das coisas mais bonitas que existia, que, infelizmente, o tempo, eu prefiro colocar a culpa no tempo, tá? Desestruturou, que era a Universidade da Paz. Confesso que eu nem sei se ainda funciona essa universidade. Alguns mestres dessa universidade, eles gostavam de dizer, ou gostavam não, eles falavam, melhor dizendo, que o século XX foi o século, desde o início das guerras, há 7.000 anos atrás, foi o século mais violento que existiu. Não somente por causa das duas grandes guerras mundiais que aconteceram, mas por todo um contexto, desde os regimes de exceção, a formação de uma cultura competitiva, tudo isso fez com que o século XX se destacasse entre os demais séculos como um século de muita violência, o século mais violento. E, infelizmente, já no século XXI, nós ainda trazemos esta cultura de violência que a gente está procurando sanar, né, com a comunicação não violenta, com a cultura da paz. Isso aí me faz perguntar: quem devemos buscar para que essa cultura da paz ela seja realmente implantada, ela realmente aconteça, né? Nós temos em São Paulo um curso do SENAC que se chama Cultura de Paz, que a colocação do Dr. Marcelo me fez recordar desse curso, quando ele disse que nós temos que buscar os princípios de certos fatos para que a gente possa conhecer esses fatos. E esse curso do SENAC de São Paulo, ele é baseado em princípios, dentre eles os dois mais importantes que eu considero a educação emocional, né? Que sem essa educação emocional fica muito difícil a gente conseguir uma não violência, e o próprio princípio da não violência, né? Então, esse curso ele realmente é maravilhoso. E o que eu coloquei antes, onde ou para onde a gente deve levar a cultura de paz, a comunicação não violenta. E a gente chega numa pessoa que eu gosto muito, que é o Gonzaguinha, quando ele diz: eu boto fé na fé da moçada, eu acredito na rapaziada. Então, não existe local melhor para a gente levar esses instrumentos, me permita, professor, eu chamar de instrumento, para se chegar à não violência para as escolas. As escolas é o local da gente buscar a modificação de uma cultura, no caso da cultura violenta, transformar para a cultura não violenta, para a cultura de paz, né? Então, na mediação, quando a gente caminha para um determinado lado, nós temos a mediação escolar. Fazendo mediação escolar é uma forma da gente chegar, mas eu vou muito mais
acima no sistema educacional, quer buscar as universidades. As universidades, nós temos a juventude que é contestadora, a juventude que gosta de uma autoeducação. Então, nesse nicho de mercado, nessa sociedade de alunos, né, nessa comunidade de alunos, é onde a gente deve chegar. Agora, se a gente chega direto no aluno, nós vamos ter uma pessoa. Se nós chegamos no mestre, nós vamos ter um mestre transmitindo esses ensinamentos para 40 pessoas. Né? Então, a gente chega na faculdade, mas não chega direto no aluno. A gente tem que chegar no professor. Mostrar para o professor que ele não deve, ou que não é conveniente fazer um ensinamento de competitividade. Não, eu tenho que preparar você para o mercado, eu tenho que te ensinar que você tem que estar certo para depois descobrir o seu... Não, a gente tem que mostrar todos esses princípios, todas essas etapas que o doutor Marcelo mencionou para esses professores, para que eles chegam numa sala de aula e digam para os 40 alunos dele, vamos hoje estudar a cultura de paz, vamos hoje utilizar a comunicação não violenta, que assim a gente vai chegar num universo muito maior e aí sim a gente vai poder modificar essa forma de sociedade que a gente tem hoje, que é a sociedade competitiva, a sociedade que pisa no pescoço do outro para conseguir alguma coisa, o empregado que pisa no seu colega para chegar num posto mais alto no trabalho. Então, essa forma, a gente vê, quando a gente fala de violência, a primeira visão que a gente tem é de um tapa na cara, é de uma arma. E, muitas vezes, conforme bem disse o professor, a gente tem que olhar o coração. A gente tem que modificar o coração, muitas vezes, para que a gente possa chegar nessa cultura de paz. Né? E, nesse trabalho, nessa situação em relação ao trabalho, a gente identifica a maior parte dos conflitos. Se você chega para numa audiência, existe o advogado lá no contencioso que ele quer ganhar a causa de qualquer forma, porque ele vai ter um próximo cliente se ele ganhar uma causa. A gente não conhece nenhum advogado que seja bem-sucedido que perdeu todas as causas que ele advogou. E, no entanto, não é isso. Se a gente leva para a mediação, se a gente leva para a negociação, principalmente a negociação, principalmente a mediação, aí temos muitos mediadores nos ouvindo, eles vão concordar comigo que o principal instrumento da mediação é fazer com que as duas partes se olhem, fazer com que as duas partes conversem, que eles discutam o seu litígio. Um dos objetivos da mediação é fazer com que as partes saiam dali abraçados, de mãos dadas, conversando, vão tomar uma cervejinha e falar do futebol e etc., sabe? Então, isso aí é que é o objetivo principal do combate à não violência, de combate à violência, e a gente construir, conforme a Unesco formou lá no início do século, né, lá no ano 2000, e fez o programa para toda a primeira década do ano 2000, formar uma cultura de paz. Essa é a minha observação. E me desculpe se eu falei tão ruim que não deu nem para entender o que o professor disse, assim como o professor disse. É isso aí. Obrigado, doutor Rodrigo.
Isso, amigo Silvio, todos nós entendemos, todos nós agradecemos a sua fala, a sua contribuição, e aproveito o ensejo para poder já convidar todos que estão nos ouvindo, a Maria Helena, a Deise, a Denise, a Fátima, e outros tantos que estão aqui nessa live, para participarem do nosso próximo encontro, da nossa próxima reunião, que será no dia 7 de outubro, dia 7 de outubro, que será a primeira quarta-feira do mês, às 19 horas. Nós realizamos sempre as nossas reuniões na primeira quarta-feira do mês. E, na oportunidade, professor Marcelo, nós estaremos com a presença do Dr. Yuri Rotter, que ele vai falar sobre a humanização do direito, que seria a cultura da paz, a pacificação, que também é uma das nossas bandeiras, é uma das nossas propostas no movimento das comissões de direito sistêmico. Professor, pois não, Silvio. Me permite? Pois não, porque eu fiquei tão empolgado com as palavras do doutor Marcelo e que até assim. esqueci de falar da minha comissão. Eu quero convidar todo mundo que está nos ouvindo para vir participar da nossa comissão, que lá nós também temos a cultura não violenta, né? Nós também temos a justiça restaurativa, e nós também temos negociação, e como temos a mediação, e temos também a heterocomposição, que é a arbitragem, né? Então, quando a nossa comissão trabalha com métodos, é de forma geral, e não de um ou outro método, né? Então, todos aqueles que gostam dos métodos adequados, venham participar com a gente, que com mais certeza, com muita certeza, nós vamos poder elaborar juntos trabalhos nesse viés. É isso aí, obrigado. E desculpe interromper. Que isso, Silvio, maravilha. Eu só queria fazer uma retificação. A data da nossa próxima reunião, da nossa próxima sessão, é dia 7 de outubro. Fica aqui o registro. Antes de devolver a palavra para o professor Marcelo Pelizori, para ele fazer as considerações finais, eu gostaria de dividir aqui a tela para poder passar para o professor um singelo registro dessa ocasião. Só um instantinho, por favor. Eu espero que todos estejam vendo, como eu estou, o certificado da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional do Distrito Federal e da Comissão de Direito Sistêmico, oferece o presente certificado, o senhor Marcelo Pelizori, em reconhecimento por ministrar a palestra online Comunicação Não Violenta e Sistemas Internos, realizada no dia 2 de setembro de 2020, Brasília DF. Gratidão, professor. Eu que sou grato, é honrado também, é uma honra para mim, né? O AB é um instrumento, né, tão importante na cidadania e na luta, justiça social e tudo isso, né, brasileira, e de criação de espaços mesmo de justiça, né? Eu fico honrado, muito obrigado, né, Rodrigo, né, a todos vocês da comissão, especialmente, né, Direito Sistêmico. Obrigado. Professor, o senhor tem a palavra. Eu observei aqui que as perguntas foram respondidas ao longo da explanação, e então eu lhe devolvo a palavra para as suas considerações finais, deixando desde já o registro da nossa honra em poder recebê-lo, em poder ouvi-lo, em poder aprender sobre a comunicação não violenta, sobre os sistemas internos, sabendo que isso tudo é só a ponta do iceberg, que todo o mistério está dentro de nós mesmos. Já diz aquela frase, né? Ou te decifra, ou te devoro, ou te devoro. Não é isso? É verdade. É isso aí. São muitos caminhos, né? Mas precisa da intenção de caminhar, motivação, precisa de disciplina, né?
e precisa de decisão, né? Decisão constante. Eu decido a cada momento, apesar das dificuldades, apesar das procrastinações, apesar de tantas seduções, né, de coisas que nos afastam, né, do mais profundo, de viver as coisas também simples da vida, né? E a gente fala de coração, a gente está falando de humano, de humus, de terra, de uma volta à própria terra, né? A gente podia falar que a própria questão ecológica, que é a base da nossa vida, né? O nosso modelo de vida, tudo isso está em jogo quando a gente trabalha esses métodos. Eles também trabalham por um sentido de maior, de uma inteligência coletiva ou sistêmica, como a gente chama, que é um conceito que eu trabalho muito, que vem lá pela década de 20 do século 20, né? Na sociologia, trouxe esse conceito importante das inteligências coletivas, e também o que a gente está fazendo, ele contribui para algo maior, e esse algo maior tem a ver com essas inteligências coletivas que respondem à dor do tempo. E outra expressão que a gente usa é o Zeitgeist, é o espírito do tempo. Então, esse espírito do tempo, provavelmente isso que a gente está vivendo em escala, não é no Brasil, que muitas pessoas estão assustadas com o que está acontecendo no Brasil, em escala mundial, em vários lugares, né? Uns mais, outros menos. A gente está com situações de muita agressividade das pessoas, de grupos, né, de políticos, e de um intenso bloqueio, assim, que é uma forma difícil, mas também talvez a possibilidade de uma forma de quando vem à tona sombras, né, de cura também. Então a gente entende que o espírito do tempo pode ser muito difícil, né, porque isso envolve como que a nossa civilização ela caminhou, no sentido de incorporar tantas dimensões de afastamento do mais profundo, do enraizamento do humano, do coração, dos relacionamentos, que os ancestrais nos ensinaram. Todas as grandes tradições enraizadas, elas têm como fundamental o ancoramento nos seus ancestrais e o respeito aos ancestrais, as dimensões da própria tradição, que não é conservadorismo necessariamente, as dimensões de conexão com a terra, né, com o que a gente fala. Por isso que a palavra humildade é uma das palavras mais importantes que existe como virtude, porque ela indica uma pessoa que está enraizada nessa vida simples, ela não está enlouquecida, ela não está neurótica como o Édipo que sai e mata o próprio pai, ela não está, né, perdida, distanciada tanto do coração. Então, esses trabalhos todos que a gente faz, tudo que a gente citou aqui, eu considero pequenos, né, partículas desse espírito do tempo, de inteligências coletivas que vão caminhando para a cura. Eu conheci outras áreas, eu trabalhei muitos anos na área ambiental. Então, na área ambiental tem um movimento muito intenso de salvaguarda do planeta, da sustentabilidade, que vai depender do nosso futuro, por exemplo. Na área de práticas integrativas em saúde, na área de alimentações orgânicas, ecológicas, na área de produções sustentáveis, a gente está vendo, na área dos direitos humanos, tudo isso, quando você olha esse grande guarda-chuva, você vê um movimento que não aparece tanto, né? Mas é esse movimento que é o espírito do tempo, que é a força de algo maior que movimenta essas pessoas dentro dos seus defeitos, dentro das suas imperfeições, como todos somos, né? Mas há uma urgência enorme de cura nesse planeta, cura de trauma, cura de conflitos, cura de doenças, cura de desvios, né? Cura de desenraizamento nos nossos ancestrais, na vida, na natureza. Então, a CNV e todas essas dimensões que a gente falou hoje, elas são uma parte desse movimento. Por isso que eles têm muita força, porque eles vêm em função de algo que resposta a algo maior. É como se os nossos filhos, os ancestrais, clamassem por essa mudança. A humanidade é muito difícil para algumas pessoas verem, porque elas calculam em termos de uma vida humana. Elas calculam em termos de 80 anos, né? Ou de menos. Então, isso a gente tem que calcular como algo maior também, né? As mudanças são muito grandes, o que nós já passamos, muito grandes, e vão continuar sendo sempre grandes. E essas mudanças são a possibilidade do novo e de uma nova construção. Essa construção, com certeza, ela vai responder aos anseios mais profundos, né, do ser humano. Então, é isso que eu tenho, agradecendo novamente aí o Rodrigo e a todos vocês. Professor, gratidão. Silvio, amigo, Também. muito obrigado pela participação. A todos que nos acompanharam até agora, muito obrigado. Espero vocês no próximo encontro, dia 7/10. E até lá, fique com Deus, sabendo que esse momento de desafio mundial do coronavírus vai passar
e quando ele passar, vamos poder novamente nos encontrar, nos abraçarmos e poder comemorar a vida de pertinho. Até lá, se puder, fique em casa. Se não, faça como tem que ser feito, está tudo certo e acho que tem que ser. Gratidão, professor. Beleza. Obrigado. Gratidão. Bom. Declaro